Boa noite, que a paz de Jesus esteja com a gente, esteja vibrando muito amor. É sempre uma... Fica buscando aqui essa tecnologia, né, esses aparelhinhos. A Lívia falou que eu vou fazer uma palestra, mas eu não vou fazer uma palestra. Não. O propósito aqui, o que é o Espiritismo, o que é e o que pode fazer por você, por nós, né? Eu vou ser um mero facilitador, porque esse é um assunto que nós, já que somos espíritas simpatizantes, que gostamos da doutrina, ou que a gente se simpatiza bastante, ou que sejamos até trabalhadores, então é um tema já recorrente, né? A gente já sabe. Mas nós trouxemos aqui alguns pontos de A Gênesis, de Allan Kardec, trouxemos também do Livro dos Espíritos, pontos, são notas de Allan Kardec, até um tipo de homenagem ao codificador da doutrina espírita, né, que foi aniversário dele semana passada. Então, graças ao nosso querido Kardec, a gente tem essa beleza que é essa doutrina espírita. E nós convidamos o nosso querido Raul Teixeira, né, para falar o que é sobre o Espiritismo e para dar aquelas lembrancinhas, né, aqueles puxãozinhos de orelha que a gente precisa. Então, isso aqui vai ser uma conversa, um lembrete, a gente revisar os conceitos, porque essas perguntas aqui ainda são perguntas comuns que às vezes a gente se confunde, né? O Espiritismo é uma religião? É uma prática proibida pela Bíblia? A gente ouve muito isso, né? Como pode ser uma ciência se é imaterial? É o mesmo que receber, falar com espíritos? É o mesmo que kardecismo? Essa é complicada, né? Como pode ser parte do cristianismo? Quem é médium e quem não é? E tem várias outras perguntas que, às vezes, a gente sabe que a gente tem a resposta, mas se a gente fazer uma conversa one-on-one e comparar com né, o que é correto, a gente não sabe. Então, nós mesmos, eu confesso a vocês que eu às vezes, também cometo algumas falhas. Mas, antes da gente convidar, a gente trouxe um pedacinho só de uma entrevista que o professor Raul Teixeira ele fala exatamente sobre isso, o que é Espiritismo, e ele trata desses assuntos, mas de uma forma assim, bem contundente, bem bacana. Então, eu vou dar a palavra a ele, e é rápido, e a gente vai complementar, né, com as obras da codificação. Então, passando rapidamente, vocês acham, vamos fazer uma pesquisa de opinião, é uma religião? O Espiritismo é uma religião? Né? Só que mas antes de ser uma religião, o Espiritismo é uma ciência com uma doutrina filosófica. Mas, é por isso que é uma religião, mas tem ressalva. Não deixa de ser uma religião, mas não é uma religião tradicional, né? Não tem dogmas, não tem... os santos, né, não tem o sacerdócio que a gente é acostumado a ver, não tem todos aqueles rituais. Então, por isso, antes de a gente tratar o Espiritismo como religião, a gente trata como uma ciência filosófica. Vai falar assim, ciência, mas então ciência é uma coisa, né, parece que é um termo técnico, né, até a gente pulando para essa outra pergunta. Como pode ser uma ciência se é imaterial? É porque a gente está com materialismo na cabeça, a gente está pensando que ciência é só material, né? Não, a gente tem as ciências, o lado das ciências exatas, mas nós temos as ciências humanas. Ciência é conhecimento, então não é só aquilo que tem que ser preto no branco, igual a gente diz. Vocês estão bem? Está todo mundo tão quieto? Sim, está todo mundo... Tudo bem? Vocês acham que esse assunto é interessante? É bom a gente dar uma revisada? Eu estou sendo um facilitador. Vocês vão entender por que eu estou sendo facilitador. Porque mérito nenhum nosso, essa é
Não é uma palestra, é uma oportunidade da gente revisar esses conceitos juntos. Então, é ótimo para quem está aqui nesse momento. E a gente, é claro, né, a gente não pode falar de espiritismo sem a doutrina espírita. Então, a gente trouxe aqui pontos da Gênesis do Livro dos Espíritos. É proibida pela Bíblia? Esse, na verdade, eu vou falar do meu caso particular, porque é uma família muito religiosa, desde pequeno, né, fui coroinha lá na igreja católica, acostumado lá, a família toda, depois todo mundo se converteu, evangélico. Então, nós somos somos uma família que todo mundo veio para ser bem, né, bem religioso ou estar bem participante. E aí nós temos, eu espírita. E a gente tem um pouco de, eu não diria de medo, é tipo um acanhamento quando a gente está conversando com uma pessoa que a gente vê que é uma pessoa que tem uma base evangélica ou entende bastante da Bíblia, fala da Bíblia, e eles sempre vão falar, né? Você é espírita, né? Mas você sabia que lá no livro de Deuteronômios é proibido que se fale com os mortos? Moisés deixou, é uma lei, né? E está na Bíblia, então é a palavra de Deus. E realmente, lá nesse livro, né, no Pentateuco de Moisés, lá, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, ele faz essa proibição. Mas aí é o tipo da conversa que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? E às vezes não tem, a ideia não é a gente ter um debate, né? O importante é que nós tenhamos, a gente não pode falar de nada que a gente não se convença primeiro. Se a gente não tiver conhecimento, não estiver convencido, a melhor coisa a fazer é não faz nada, não fala nada, tudo bem, ótimo, cada um tem direito à sua opinião, ótimo. Bom. Mas é importante que nós saibamos, né? Então, realmente, mas o contexto era que naquele tempo de Moisés, o nosso estado evolutivo, nós éramos assim, criancinhas, mas muito pequenininhos, espiritualmente falando, nós não estávamos preparados, né, para tudo. E na verdade, naquele tempo, quando Moisés fez esse primeiro Pentateuco, eles estavam passando pelo Êxodo, e eles estavam aonde? Você lembra onde que o povo, não era judeu, eles eram os hebreus, né? Eles estavam prisioneiros no Egito. E o Egito, né, o povo egípcio, eles dominavam bastante essa comunicação, essa comunicabilidade com espíritos, com o mundo imaterial. Então, era prática, era normal. Só que não havia consciência da moralização, então era uma coisa muito desregrada. Então, Moisés colocou aquela proibição para ele conseguir contornar a situação, um povo muito rude, a situação era muito complicada, e a missão de Moisés era implantar o monoteísmo, o Deus único. Então, estava muito conturbada a situação. Então, justifica-se o fato de estar lá. Mas a Bíblia, para quem conhece a Bíblia, a própria Bíblia é uma evolução, né? É por isso que muito depois de Moisés, vem o Messias, e aí vem, né, o Novo Testamento, e vem toda a doutrina de Jesus, que ele diz, eu não vim para destruir a lei, mas ele, na verdade, ele não só complementa, mas ele retifica muita coisa que o entendimento era incorreto. Convencidos? Faz sentido? Faz. Então, é um bom approach, né? Exatamente. Na verdade, os 10 mandamentos nada mais foi do que uma comunicação espiritual. Foi, né? Tá lá nas Escrituras, que Deus escreveu nas pedras, né? Foi diretamente, não foi nem por intervenção de Moisés. Então, ele era um grande médium, e a missão dele era uma missão muito difícil, um povo muito difícil naquele tempo. Vamos passar pela próxima pergunta. E eu vou passar rapidamente, porque eu vou deixar o Raul, são acho que 7 minutinhos que ele fala sobre isso, aí a gente vai para o próximo tema. É o mesmo que receber e falar com espíritos? O que vocês acham? Espiritismo é? Isso é espiritismo? Receber espírito? Falar com espírito?
É ou não é? O que é isso aí? Mediunidade, né? Faz parte, né? O espiritismo, uma das bases do espiritismo é a comunicabilidade, né? Com o mundo espiritual. Mas o que acontece é que existe muito convencionalismo que vira vício mesmo, né? E aí ninguém sabe, né? Que acha que espiritismo é o mesmo que o candomblé, que a macumba, o umbanda, a quimbanda e essas são, na verdade, religiões afro, né? Algumas delas afro-brasileiras. Existe realmente uma comunidade, mas espiritismo é outra coisa. Espiritismo, a gente vai falar sobre espiritismo. Espiritismo é um termo que foi cunhado por Allan Kardec. Não existia a palavra espiritismo, existia espiritualismo. Espiritualismo, que é, a gente crê na imortalidade da alma, mas não tem muito mais, né, não se explora muito mais sobre isso. Quando a doutrina espírita foi trazida pelos próprios espíritos, Allan Kardec, que era doutor de letras, né, ele era realmente um pedagogo, mas muito mais. A gente pode classificar Allan Kardec como um cientista de línguas. Ele fez uma reforma da língua francesa, escrevia em alemão, aritmética. A ficha de Kardec é enorme, e não é o propósito da gente falar isso, mas ele tinha autoridade para fazer o que ele fez. E ele criou o termo espiritismo para distinguir exatamente o que é essa nova doutrina, do que é tudo mais que já era conhecimento geral. Tudo bem? Então, já entra no kardecismo. Não é kardecismo, espiritismo é espiritismo. Kardecismo, acho que foi o IBGE que inventou esse termo, né? Então, é tudo vício da nossa linguagem, da nossa cultura. A gente ouve falar, não, espiritismo por causa do espírito. Tem espírito, então é espiritismo. Então tem um espiritismo que é kardecista e tem um espiritismo que não é, não é? Não é. Espiritismo é espiritismo. Kardec é o Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, mas não existe um movimento kardecista, é o espiritismo. Como pode ser parte do cristianismo? Como não? Como não? Como não? Totalmente. Se o cristianismo é se o espiritismo é o cristianismo redivivo, se o nosso modelo e guia, já trazido pelos espíritos, é Jesus Cristo, e, na verdade, cristianismo foi um termo que, né, quando a doutrina de Jesus, ele não criou uma religião, né? Os seguidores dele, os apóstolos, eles eram os homens do caminho, né? O Evangelho é a boa nova. Lucas, por ter Jesus como o fundador da fé, da doutrina, ele falou assim, por que vocês se chamam os seguidores do caminho? E por que não cristãos por causa do Cristo? Aí ficou cristão. Então, se é cristão, cristianismo. Daí vem o termo. Foi o evangelista Lucas que criou esse termo. Jesus aparece no livro dos Espíritos? Jesus aparece na questão... Perdão? 625, questão 625. A pergunta 625 é: qual é o modelo e guia que nós podemos usar, né? E sempre aquela reforma moral, todos aqueles ensinos morais, a resposta é bem simples, bem curta: Jesus Cristo. Espírito puro, o único espírito puro que pisou na Terra, né? E a missão dele é tão pura que ele mudou a história, né? Ele mudou a humanidade. Então, o Espiritismo, ele nada mais é que uma continuação, né? O cristianismo redivivo, porque o cristianismo primitivo, ele era mais puro. Depois, 300 anos depois do Cristo, que foi colocado como a religião, né, como foi formalizado como a religião do império e a religião que
colocou-se obrigação, aí entrou-se nesse dogmatismo, misturou-se todas as coisas, então perdeu a pureza das coisas. Quem é médium e quem não é? Quem é médium? Everybody. Então, você está vendo? Vocês sabem, vocês conhecem. Vamos ver o que o nosso querido Raul Teixeira fala aqui para a gente. Tudo bem, ele vai cobrir esses. O Espiritismo desvenda os grandes enigmas. Vocês podem colocar um pouquinho mais de volume aí? Dá para ouvir? Está meio baixinho aqui, né? Deixa eu colocar aqui. É aqui? Vamos lá. Aqui está no máximo. Vamos lá. Da vida. De onde venho? Para onde vou? Perdão, olha, só eu que estou vendo aqui. Eu estou achando que estou todo mundo vendo. Você tem alguma coisa aqui que está acontecendo, né? É alguma coisa aqui que está acontecendo. É uma entrevista ao Raul. Vamos lá. Desce após a morte. O nosso convidado é médium, conferencista, professor universitário e coordena uma das mais belas obras sociais do Brasil, o Remanso Fraterno, em Niterói, no Rio de Janeiro. Raul Teixeira é quem vai nos explicar um pouco sobre espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX. Raul, o que é o espiritismo? É fácil explicar? É fácil, exatamente porque o espiritismo é uma doutrina natural. Allan Kardec teve a grandeza de defini-lo como sendo uma ciência, um conhecimento que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. A partir daí, nós verificamos que todo esse corpo de ensinamentos que se refere a explicar o que é o espírito, de onde vem, o que faz na Terra e sua destinação pós-Terra, corresponde à vista do espiritismo. Muita gente diz muita coisa sobre o espiritismo. Não é uma religião, não é uma filosofia? Verificamos uma coisa muito interessante. Se nós disséssemos assim, que o espiritismo é a ciência de, a filosofia de, ou a religião de, nós estaríamos criando um problema muito sério. Mas Allan Kardec teve a lucidez de dizer que é uma ciência que... Porque há várias outras ciências que falam de Deus, da vida, da morte, da alma. Ciência no sentido de conhecimento. E, naturalmente, que ao longo dessa definição, ele vai trabalhar também o espiritismo como ciência, um conjunto de conhecimentos investigados, elaborados. E, dessa maneira, nós não podemos comparar o espiritismo, ciência, com a ciência química, a ciência física, a ciência biológica e outras ciências. Pela sua metodologia, por sua maneira de pensar, pela sua estrutura é que o espiritismo é ciência, mas não concorre com as ciências laboratoriais, porque nós não estamos lidando com os espíritos como os químicos lidam com as substâncias e elementos. Não estamos lidando com os espíritos como os físicos se utilizam da eletricidade, do magnetismo, etc. Os espíritos são seres inteligentes. Eles não estão quando a gente quer que estejam, de modo que nós temos experiências espirituais sem que tenhamos a certeza de que tal ou qual espírito virá. De modo que quando se diz que o espiritismo é ciência, não estamos dizendo que ele é uma ciência como a química é, como a física o é. E a sua maneira de pensar, a sua reflexão, seu questionamento, o situam no pórtico das filosofias, no campo das filosofias. E, naturalmente, em virtude de sua filosofia, nos indagar sobre nossa relação com a vida, com o cosmos, com o Criador, e nos explicar que a função de nossa estada aqui é o religamento com o Pai Celeste, é a volta consciente ao grande Senhor, natural é que essa dimensão corresponda a uma área da filosofia que se chama religião. De modo que a doutrina espírita tem essas dimensões de questionar, de investigar e nos direcionar com essa investigação, com esses conhecimentos para o seio de Deus, e por isso ela corresponde às vistas da ciência, da filosofia e da religião. Reencarnação, um dos princípios básicos do espiritismo. O que é exatamente? É fácil compreender? A alma que se encontra no mundo espiritual para voltar a reencarnar é uma alma errante, ela está na erraticidade. Ora,
Então, para qualquer espírito, qualquer alma que esteja na erraticidade, há a possibilidade de voltar a um novo corpo. Reencarnação é o movimento de voltar a entrar na carne, ou de entrar de novo na carne, ou o movimento de voltar à carne. E isso é possível muitas vezes? Isso é possível, muitas vezes é necessário, dentro das vistas do Espiritismo, para que nós possamos adquirir a sabedoria dos milênios, as virtudes dos milênios, pouco a pouco. Allan Kardec estabelece no seu livro O Céu e o Inferno que uma única existência é um tempo grandemente curto para que nós conquistemos todo o bem que nos falta e para que nós eliminemos todo o mal que nos sobra. De modo que, como somos espíritos milenários, não estamos na Terra pela primeira vez e certamente não estaremos pela última. É necessário que a gente volte como um menino, como um estudante tem que voltar à escola. Por mais que ele tenha que chegar ao seu curso superior, seja ele qual for, ele não aprende tudo numa aula só, num dia só de escola. Ele volta cada dia para aprender lições novas que dão sequência ao seu aprendizado. No dia seguinte, ele volta com um novo uniforme, limpinho, cheiroso, porque o da véspera está sujo, suado, roto. Então, cada encarnação nossa na Terra corresponde a um dia de aula na grande escola terrestre. Ou, se quisermos, corresponde a um minicurso nessa grande academia terrestre. Nós voltamos para casa, trocamos de uniforme, voltamos, depois desse período, para encetar uma nova fase. Então, a ideia da reencarnação, ela é tranquila, ela é simples. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, lemos o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5, versículo 29, João estabelece assim, colocando as palavras de Jesus: aqueles que fizeram o bem renascerão, nascerão de novo, para a ressurreição da vida. E aqueles que fizeram o mal também renascerão para a ressurreição da condenação. Querendo dizer que nas reencarnações, nessas múltiplas existências, nós tanto somos felizes em virtude daquilo que já plantamos de felicidade no passado, como somos desditosos pelas desditas que espalhamos pelos caminhos. Por isso é que Jesus Cristo estabeleceu antes que a cada um será dado conforme suas obras. Logo, a ideia de reencarnação é uma ideia que não contempla injustiças. É graças a essa reencarnação, a ideia de nascer de novo, que nós entendemos que toda essa leva de criaturas que hoje faz mal à sociedade, que ludibria, os corruptos, os criminosos, e que passam impunes através de mil artifícios pela terra, eles terão que voltar para devolver isto. E aqueles que estão, apesar de todas as dificuldades, trabalhando pelo bem, elaborando o bem, eles também voltarão para dar sequência à sua evolução, mas em clima de harmonia interior, de paz interior. Então encontramos pela terra onde vivemos, todos estamos evoluindo, mas uns evoluindo com dor, com sofrimento, com tristeza, com agonia, e outros evoluindo com tranquilidade, nas lutas do cotidiano, mas uma família que os ama, uma sociedade que os respeita, sem que eles fiquem desempregados, sem que eles fiquem doentes, com essa gravidade que nós encontramos mundo afora. Então, quem fez o bem, dizia Jesus, volta para ver o bem que fez, para a ressurreição da vida. E quem fez o mal também volta para dar conta do mal que realizou. Ok, não é uma aula? É por isso que eu falei, eu sou um facilitador hoje aqui, porque isso aqui é um assunto que, às vezes, a gente acha que a gente domina, né? A gente estuda, mas é bom a gente rever esses conceitos, porque o Espiritismo tem muito que dá para a gente, e a gente entender, a gente ter é importante a gente não só ter esse conhecimento, é ter essa convicção, porque somente assim, lembra que a Lívia no começo ela falou que um excelente exercício, quando a gente faz essa troca de pensamentos, né, esses pensamentos que estão passando, e a gente tem milhares de pensamentos, é contínuo, faz parte da nossa máquina mental. Mas o que controla essa máquina mental é esse espírito que está dentro da gente, que somos nós, que é a nossa essência. E a gente só precisa dar o comando.
Mas esse processo de dar o comando, da gente ter esse domínio, a gente precisa de ter convicções, a gente precisa conhecer, aceitar, questionar, absorver e colocar em ação. E se convencer. Porque se a gente não estiver convencido, a gente vai estar mais ou menos, né, um pouco de... não está muito quente nem muito frio, está morno. E o morno não é bom. Vamos lá, então. A gente vai trazer aqui, deixa eu ver se aqui está dando ok. Vamos no manual. Aqui aconteceu alguma coisinha. Não há problema. Modo manual. Modo manual. Ótimo. Ok. Não trocou a tela. Vamos, opa. O que o Espiritismo é. Então, isso aqui está na Gênesis. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, né? É que a gente teve o áudio nosso não estava 100% hoje. Lá atrás, tudo bem lá? Ó, bonito aqui, pessoal, bonito. Uma energia muito bacana, viu? Muito... A gente que vem aqui, que, né, a gente vê todos, né, a gente sente como se a gente sentisse uma nuvem gostosa de energia, né, que nós estamos, pelo menos aqui, esse é o objetivo. Todos nós somos um centro espírita que caminha, né? O objetivo do centro espírita, da casa espírita, é a gente faz o bem para a gente se renova e a gente tenta fazer, impactar as vidas das outras pessoas, as pessoas que estão mais próximas da gente, até que a gente consiga fazer que nem aquelas ondinhas, né? Eles chamam aquele efeito, né? Que a pedra cai e faz as ondinhas. Então, as primeiras ondinhas perto de onde que caiu a pedra são aqueles mais próximos da gente. E a gente vai e impacta eles. Aí a gente continua espalhando a nossa energia, e você vê que dependendo daquele impacto daquela pedrinha na água, aquela pedrinha na água é esse nosso despertar. Então, o que o Allan Kardec nos diz que o Espiritismo é? Lá no item 40 da Gênesis. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Como que o Espiritismo não vai ser parte do cristianismo, né? A gente não pode ter essa dúvida na nossa cabeça. Ele continua, com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis a que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era inteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Nós estamos falando do Espiritismo. A doutrina de Moisés, incompleta, como nós dissemos aqui, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. Correto? Nós temos uma diversidade, o cristianismo é muito forte, mas nós temos uma diversidade nesse nosso planeta, né? O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Por isso que a gente não pode considerar o Espiritismo, alguma coisa errada? Não, nesse segundo parágrafo, ali já fala que não é, de uma forma geral, que não é o kardecismo, porque não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Perfeito. Né? Ninguém pode dizer seu criador. Excelente. Ali explica bem que, né, perfeito. para as pessoas que... Ali tira a dúvida, né, que ele não foi o Allan Kardec que inventou, ele foi um facilitador. Nem nenhum humano. Né? O Kardec ele fez mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, é claro, né, mas não é um facilitador, porque ele foi inspirado, ele sabia do papel que ele tinha, era uma pessoa que
que tinha, que observava, é uma pessoa que se propôs a uma missão, e ele organizou tudo aquilo, mas toda a informação veio dos espíritos. Ele teve o bom senso de organizar, de fazer as perguntas, como nós mesmos, né? Porque a gente precisa ter bom senso. É por isso que o Espiritismo é um conjunto de todas as religiões, porque é a gente esclarecer a razão. Nós não podemos ter fé, só ter fé, mas ser uma fé cega. A fé, ela precisa convencer a gente. Eu estou usando bastante essa palavra, convicção, porque é o tema, né? Para nós sermos espíritas e absorver tudo que a doutrina tem de oferecer, a gente precisa se convencer no fundo da nossa alma, dentro do mais profundo ser. E se a gente tem dúvida, é por isso que a gente, número 1, a gente estuda, número 2, a gente questiona, número 3, a gente não precisa aceitar nada. A gente precisa estar com o coração e a mente aberta. Não pode ter só mente ou só coração, precisa ter um equilíbrio. Isso está no item 40 da Gênesis, mas ele complementa, né, no item 41, na sequência. Dizendo a seus apóstolos, Jesus, né? Outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar. Jesus está falando que não... Aí, olha só, de Moisés, a gente estava fazendo a referência que nós, né, nós podíamos estar lá no tempo de Moisés, certo? Nós somos espíritos imortais, a gente tem várias vidas, então, mas evolutivamente nós estávamos ainda numa infância espiritual, faltava conhecimento de vários níveis, né, emocional, intelectual, espiritual. Depois, já passados vários milênios, né, até o tempo de Jesus, ainda nós não estávamos na condição de absorver completamente a doutrina de Jesus, uma doutrina linda do amor, da caridade, da bondade, da libertação interior. Então, outro virá mais tarde que vos ensinará o que agora não posso ensinar, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que ulteriormente seria ministrado, como estariam aptos a compreendê-lo, se não tivesse de viver novamente? Então, é por isso que a gente, né, conforme o Raul Teixeira colocou, a gente é como nós estamos numa escola, a gente vai, a gente faz esses mini cursos, a gente está com a roupinha surrada, a gente vai ter que trocar de uniforme, a gente terminou aquele curso, vai fazer outro curso, trocou de roupa, e assim vai. E assim vai. Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente, se não fosse assim. Se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser homens novos, há umas saídas do nada por ocasião do nascimento. Ou seja, qual é o propósito, né, se não usar o termo reencarnação e ressurreição? Né? Existem muitas pessoas que têm uma fé bastante ardente que acredita que a ressurreição é só, né, depois que a gente desencarna, a gente vai estar numa adoração, um estado de adoração completo, quando, na verdade, a gente não pode considerar que a gente saiu de tantas imperfeições, por mais fé que nós tenhamos. Uma coisa é a gente ter fé, mas a gente ainda tem muita rastrinha para a gente, né? A gente não está esse diamante do completo, né? A gente ainda está uma pedra meia bruta, às vezes a gente já tirou bastante do lodo de fora, já, né? Já está saindo um brilhozinho aqui e ali, mas nós não estamos prontos ainda. Quando nós estivermos, é a pureza, é a perfeição, é a gente sair dessa densidez de ser somente seres que estão aqui animalizados e só passando por uma experiência, acabou, volta, mecânico, não é nada disso. Então a gente vai passar por isso. Continuando, admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e plenamente justificada está esta promessa de Jesus, tendo se desenvolvido ao contato do progresso social. A inteligência deles pode presentemente comportar o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus fora ilusória. Concordam? Concordam, Kardec? Não... E aí, no livro O Consolador,
essa pergunta foi feita para o Espírito Emmanuel, né? O mentor Emmanuel. Devemos conhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo, que é aquilo que a gente comentava no início? E a resposta de Emmanuel é o seguinte: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua perfeição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo, irmão. Ou seja, para a gente foi preciso passar, né, quase 2000 anos para que a gente tivesse ainda, olha só, o espaço, né, de Moisés a Jesus, mais ou menos uns 3000 anos, de Jesus até a doutrina espírita, mais uns 2000 anos. Nós já não somos mais aquela criancinha espiritual. A gente passou por esses vários cursos, a gente já está mais preparado para esse entendimento mais aberto, né? Não para essas limitações todas que aquele estado de religiosidade manteve a gente mais ou menos limitado. Então vem o Espiritismo como esse consolador prometido. E aí a codificação de Allan Kardec, todos nós conhecemos, mas uma repassadinha. São 5 livros, aqui são 7, porque além o Livro dos Espíritos, logo depois ele escreveu o que é o Espiritismo, uma versão bem curtinha, um resumo do que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, e tem um terceiro trabalho de Kardec, que é a Revista Espírita. Então, são 5 os livros da doutrina espírita, e tem mais esses outros 3 que são complementares. Sim? Qual a diferença entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo? Excelente pergunta. O Livro dos Espíritos é pergunta e resposta. São 1019 perguntas. É um livro mais, que eu diria assim, de conhecimento, de você de ter as dúvidas. Ele é separado em 4 livros, né? Primeiro ele fala sobre Deus, depois fala dos espíritos, do mundo dos espíritos, depois fala das leis morais. É um livro que assim, ele traz aquele conhecimento assim imediato. O Evangelho segundo o Espiritismo né, existe até dentro das leis morais, né, porque o objetivo é a gente entender como diz o Espiritismo, né, que o Espiritismo é a ciência, a filosofia que estuda a natureza dos espíritos, o destino, a origem e o destino, e essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o Livro dos Espíritos explica tudo direitinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, é um desdobramento, né, várias partes do Evangelho, que são partes assim fundamentais, onde a doutrina espírita são mensagens que são trazidas por espíritos assim bastante superiores, né? Espíritos como, por exemplo, Santo Agostinho, são vários, né? São Luís, tantos, o próprio João Evangelista, e eles trazem as luzes da doutrina espírita dentro de algumas daquelas parábolas ou daqueles ensinamentos que são puramente ali no Evangelho, e algumas daquelas mensagens elas vêm trazer o véu, né? Retira-se o véu, porque muitos dos ensinamentos eles não são muito fáceis de você entender, e a gente tem o costume de ter aquela interpretação literal. Então, ele se tira o espírito da letra. E o Livro dos Médiuns é um livro, né, dentro da codificação, que ele veio para organizar essa comunicabilidade com os espíritos, né, para existir um padrão, para existir uma ordem, para que as pessoas que têm essa sensibilidade, né, porque todos naquela pergunta, todos somos médios, sim ou não? Todos somos médios, mas nós temos médios que são mais sensíveis, que são os clássicos médiuns ostensivos. Estes têm a possibilidade de ter essa comunicação
involuntariamente, porque até é biológico ser médium ostensivo. Todos nós temos a mediunidade, mas ostensivamente, que pode fazer essa comunicação mais sensível, está ali. Então, foi uma preocupação do mundo dos espíritos, do mundo espiritual, que houvesse ordem, para que houvesse progresso, né? Reino da ordem e progresso. E aí o céu e o inferno são testemunhos de vários espíritos que contam de como passou, fala sobre um pouco penas e gozos, experiências. A Gênese fala sobre os milagres de Jesus, ela tem um pouco mais de explicação sobre fluidos, e a minha recomendação é que a gente leia um livro por vez, e siga até essa ordem, de repente até o que é o Espiritismo, né? Porque é mais simples. O que é o Espiritismo é um livro bem simples, bem gostoso de ler, fácil, e depois a gente faz. Mas aqui na Casa Espírita nós temos, nas terças-feiras, vários cursos. Nós temos cursos de 8 semanas, prático, rápido, para entender o que é o Espiritismo, para entender a doutrina espírita. Nós temos cursos básicos, cursos de médiums, cursos que a gente tem com a Estela, estudo reflexivo, né? Trabalho da Joana de Ângeles, né? E a gente também tem o estudo aprofundado do cristianismo e espiritismo. A gente tem vários cursos, é muito interessante. Continuando aqui, o que o Espiritismo pode fazer por você? Por nós? É fácil falar muita coisa, né? Mas a gente tem mais que fazer por nós do que qualquer... Não é o Espiritismo que vai fazer por nós vamos fazer nós mesmos. Mas o Espiritismo traz as ferramentas. Tem muita coisa que a gente pode fazer para a gente viver melhor, para a gente ter um estado mental, espiritual equilibrado, e a gente aproveitar melhor essa vida, entender de onde a gente veio, para onde vai. Então, antes de eu convidar um pouquinho mais, que o nosso querido Raul Teixeira vai falar mais um pouquinho sobre essa parte, vamos só rever aqui o que está aqui na nota de Allan Kardec, na questão 959. Quando na questão 959, a pergunta é a seguinte: por que, ele pergunta aos espíritos, por que nós temos assim naturalmente esse estado de que existe alguma coisa a mais? Né? A gente tem esse instinto que não existe o nada, tem alguma coisa a mais. Aí a resposta dele, ele faz a resposta, é porque nós, essa é uma prova que nós já, é uma lembrança que nós temos, porque é uma sequência de vidas, é porque nós já temos isso gravado em nós, pelas nossas experiências como espírito. Aí ele complementa, a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele, sem querer espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão, certo? Não é por acaso que a gente tem esse sentimento. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Ou seja, é muito desastroso, é muito triste, né? Se a gente não ter nada, né? A gente nasce, cresce, trabalha, né? A gente não pode ter a mediocridade de achar que a única finalidade que nós temos é ter essa leve passagem por aqui, e de repente, quando a gente se aposentar, quando isso acontecer, quando aquilo, que a gente vai ter a esperança de ter alguma... É muito pouco. A vida tem que continuar, e a vida melhor, mais completa. Como é que nós estamos de tempo? Então, aqui nesse momento, vamos convidar de novo o nosso querido Raul Teixeira para falar sobre o que o Espiritismo
O que o Espiritismo pode... Deixa eu colocar aqui a tela de novo, né? Já está aqui. Tá. Tenham paciência comigo. Obrigado pela luz. Acho que aqui eu tenho que abaixar essa telinha aqui. Não. Ok. Ok. O que aconteceu aqui? Eita. Ok. O Espiritismo não é uma doutrina que a gente é obrigado a ela. Nós não somos obrigados a ser espíritas. Jamais lemos em qualquer compêndio espírita que fora do Espiritismo não há salvação, quem não for espírita está no inferno. Não tem nada disso. Os espíritos não nos prometem céu, não nos ameaçam com o fogo do inferno, nada disto. Se eu sinto que eu não consigo ser espírita, porque é muito difícil para mim, eu vou viver uma coisa que eu seja capaz de viver bem. Eu tenho vários amigos que me dizem, Raul, eu não gosto do espiritismo, que é muito parado, eu gosto de terreiro, eu digo, vai para lá. Imaginemos, se ele vem para o espiritismo para me agradar, ele vai querer fazer um terreiro no centro espírita, porque é o que ele gosta. Outros me dizem, Raul, eu gosto da minha imagem, minha santinha. Eu digo, fique na igreja. Porque se ele vier para o centro espírita para me agradar, ele vai querer pôr no centro espírita a estátua do santo São Jorge Guerreiro, ou vai fazer do quadro de Bezerra o Santo Bezerra, do retrato da irmã Sheila, a Santa Sheila, porque é o que está no seu coração. A gente vai em muito centro que debaixo do retrato de Bezerra tem jarrinha com flor, luzinha acesa, é o altarzinho do Dr. Bezerra. Porque a pessoa não se libertou do altar. Então deixa ela na igreja, porque lá tem altar. Deixa ela no terreiro, porque lá tem o que ela quer. Eu digo sempre que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. É para quem pode. Porque exige de nós uma autodisciplina, um autogoverno. E as pessoas que querem ser levadas pelo vento não têm condição de ser espírita. Se eu no espiritismo me deixar levar pelos ventos das circunstâncias, eu vou fazer um péssimo trabalho. E temos liberdade, eu não sou obrigado a ser espírita. Ninguém me pôs a faca no pescoço. É a doutrina que eu sou, porque eu escolhi. Eu não posso dizer, eu sou espírita por tradição, toda a minha família era espírita, conde fulano. Eu sou espírita que eu quero. Não existe sentido em nós falarmos, como falam outros irmãos nossos, eu sou espírita não praticante. Tem sentido, porque o espiritismo é para a gente praticar. Então vejamos como bom senso e água fluidificada nunca nos farão mal. Bom senso. Se não é isso que eu gosto, se isso... Deixa eu ir para onde? Deixa eu ser budista, né? Deixa eu ser taoísta. Tem tanta coisa respeitável dentro do que a gente consegue fazer. Como disse meu amigo que gosta de uma coisa alegre, vai para o terreiro. Porque lá tem um atabaque, ele dança, ele recebe o santo. Feliz da vida, não falta jamais. No centro espírita ele faltaria. Porque hoje você estuda de livro dos espíritos. Como ele não entendeu a doutrina, ele vê como uma coisa enfadonha. E não como uma coisa milagrosa. A gente descobrir a vida, se entender através daquela obra. Entender os porquês da gente sofrer na terra. E que remédios poderíamos alcançar para deixar de sofrer na terra. Mas vejamos, as pessoas ficam ali. Não conseguem ser espíritas. Não vão para outro lugar para ser bem outra coisa. E perdem o tempo da encarnação. Muita gente me diz, Raul, eu acho que o espiritismo não dá para mim. Eu digo isso mesmo. Verifique o que dá para você. E vá ser feliz lá. E quando alguém me diz assim, porque espiritismo é ainda coisa elementar, tem coisa muito superior, eu digo, me mostre. Porque eu quero crescer. Se você me apresentar respostas da vida, explicações da vida mais altas do que as que o espiritismo me oferece, eu vou para lá, porque eu quero crescer.
Já perguntei a muita gente que vem com essa conversa boba de que o espiritismo está ultrapassado. Eu digo, por quê? O que ultrapassou? Como é que eu digo que uma filosofia está ultrapassada sem apresentar aquela que a tenha ultrapassado? Claro que é modismo, as pessoas são ignorantes mesmo. E ela sai dizendo o que escutaram. E nunca paramos para pensar naquilo que escutamos, se tem senso ou se não tem senso. Se faz jus à nossa atenção e respeitabilidade ou se não faz jus. De modo que nós temos esse compromisso, meus irmãos. Nós aceitamos o espiritismo. Não adianta dizer, mas eu vim pela dor. Sim, mas ficou bom, vai embora. Não é isso que você quer? Ficou bom, vai embora. Não crie caso aqui. Porque senão vai doer mais depois. Foi o que Jesus ensinou. Vai, não tornes a pecar. Jesus nunca disse, fique aqui comigo do meu lado grudadinho. Curou, tá bom, tá ótimo. Vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o centro espírita não fica querendo que quem foi atendido ali, foi curado ali, foi tratado ali, agora tem obrigação de se tornar espírita. Imaginemos se os médicos tratassem de um paciente, agora você tem que estudar medicina, hein? Você ficou bom, agora tem que ser médico. Se o advogado resolveu uma causa de alguém, agora você tem que ser advogado também. Não. Nós, os espíritas, ficamos felizes quando, através de nós, os bons espíritos atuam e ajudam as pessoas. Mas pensemos em Jesus diante de Lázaro. Desatai-o e deixai-o ir. Não tem nenhum compromisso conosco. Os leprosos que ele curou, 10 foram embora, só um voltou para agradecer. O espiritismo também. A pessoa que é atendida e fica com aquele sentimento de que não pode sair dali mais, porque... Por que não pode? Se o coração não vibra com a doutrina, vai para um lugar, para uma causa onde possa ser honesta, onde seu coração vibre. E os espíritos ficarão felizes, porque a pessoa se encaixou onde tinha condição de servir e de ser útil. E não ficou fingindo, num outro contexto, que ela sequer entendia. Muito importante essa visão das coisas que a doutrina nos dá. Ninguém nos deve nada, porque o autor de todas as bênçãos é o chefe, é o mestre. E nós somos, quando muito, instrumentos do bem. Nos ufanamos por isso, nos honramos por isto. Então, os trabalhadores espíritas temos que estudar a doutrina para valorizá-la. Então, tá claro, gente? Não é uma bênção esses... Fechar aqui, a gente tem... Eu só tenho um último slide aqui. Eu fechei, mas não fechei. Ok. Só aqui para a gente fechar, a Casa Espírita é um hospital, é uma organização, uma oficina, é um templo e é uma escola e é o lar. O hotel, né? Que é um lugar de descanso, que é um lugar especial. É um hospital porque aqui nós, encarnados e nós, desencarnados, somos tratados com todo carinho, com todo respeito, como um verdadeiro hospital. Um hospital terapêutico, que trata o nosso psiquismo, que trata os nossos problemas e nos ajuda. É uma organização porque nós precisamos nos manter, para manter a porta aberta, nós precisamos estar em dia com as obrigações com o governo, nós precisamos de doações, de arrecadações, porque o trabalho aqui é todo voluntário. É até bom que todos nós nos conscientizemos para ajudar a casa, mas é uma organização para a gente poder atuar, a gente cumprir com essa missão nossa, a gente precisa, né, trabalhar como uma verdadeira oficina de trabalho mesmo. Aqui tudo é muito organizado, tem diretoria, tem departamentos, tem coordenadores, tem estatuto. Nada é porque fulano quer, porque ciclano não quer. Existe, né, como o próprio Allan Kardec nos deixou, a necessidade de tudo ser muito organizado para que exista um crescimento, um progresso, né? E a gente cumpra com o básico que a gente se comprometeu.
É templo porque aqui é o lugar que a gente se encontra de novo com Deus, que às vezes a gente está dentro da gente, mas a gente não consegue, por tantos distúrbios da vida. É um lugar especial, é um templo. É um templo, é o nosso templo. É o templo onde a gente se encontra de novo com o nosso espírito e a gente sai daqui. Eu falei que nós todos somos um centro espírita ambulante. Nós temos que sair fazendo bem, amando muito a gente, as pessoas, e a gente praticando aquilo. Essa é a caridade. É isso. Jesus não quis instaurar uma religião, não. Jesus, ele quis que nós fizéssemos só aquilo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É essa toda a doutrina. E a gente só precisa fazer isso. É escola porque aqui a gente aprende. E a gente sempre vai continuar aprendendo. Nenhum de nós aqui, dos mais júniores aos mais seniors, nenhum aqui de nós, trabalhadores, nós temos eu diria, a petulância de dizer que a gente já sabe tudo. Nós todos estamos aprendendo. Aqueles que sabem mais passam para aqueles que sabem menos, aqueles que sabem menos se comprometem a ajudar e todos juntos a gente vai aprendendo. Mas a gente tem as ferramentas. Tudo que a gente precisa, a gente não precisa reescrever nada, já está lá, só a gente seguir. Então essa é a nossa escola. E é o lar, porque é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? É um lar, é um lugar gostoso, é um lugar que a gente dá continuidade, como a gente, nossa própria casa. Muitíssimo obrigado, boa noite para vocês. Sejamos sempre convencidos, né? Da mesma forma que nós somos convencidos que Deus está dentro da gente, a gente tem todo esse amor, vamos estar convencidos do que o Espiritismo é e o que o Espiritismo pode fazer por nós. Muito obrigado.